Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula e hoje eu vou falar sobre a história da hipnose, tá? Como surgiu a hipnose, enfim. Tá? E para isso, tá? Para dar essa aula hoje, eu estou aqui com o Matheus. Opa, pessoal, e aí? Tudo bem? Matheus está aqui me auxiliando na aula de hoje. Matheus, você já sabe, ele é meu filho e é hipnólogo também. Ele é instrutor de hipnose aqui no Instituto, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho aqui e a qualquer momento o Matheus vai estar me interrompendo aqui para poder, né, dar suas opiniões, suas sugestões também. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a história da hipnose. Como surgiu a hipnose, quais foram os primeiros relatos da hipnose. E por incrível que pareça, os primeiros relatos da hipnose foram há 1500 anos antes de Cristo, tá? A história da hipnose através dos séculos. Então a gente vai falar aqui da hipnose há cerca de 1500 anos atrás. Um tempinho bom, né? Atrás não, 3500 anos atrás. 1500 anos antes de Cristo. Quem criou a hipnose? Será que veio do macaco? Né? A evolução? Agora vamos ficar sabendo aqui. Aqui tem uma foto aqui do Martin Charcot. Você vai entender um pouquinho sobre o Martin Charcot. Mas eu vou falar para você aqui agora sobre os primeiros relatos da hipnose ainda no Egito, cerca de 1500 anos antes de Cristo, através dos papiros de Eber, que era George Eber. Eber, ele era um historiador, né? Ele buscava muito sobre. Ele era egiptólogo, né? Como se diz. Ele buscava histórias sobre o Egito. Dizem também que ele era monge, embora seja alemão, né? Não sei que ligação tem essa aí. Mas, enfim, conta a história que ele era que ele era um monge alemão, egiptólogo, historiador, e encontrou aqui os papiros de Eber. Tá? Lógico, Eber porque ele levou o nome dele, né? São os papiros que ele encontrou no Egito. Tá? Mas através desses papiros, ele encontrou os primeiros relatos sobre hipnose. E foi uma hipnose na época egípcia, onde a medicina não era conhecida ainda, pelo menos não conhecida como medicina. E naquela época, os sacerdotes, bruxos, pessoas que trabalhavam ali com a interação humana, ajudando pessoas, enfim, eles utilizavam uma metodologia, né, que hoje a gente conhece como hipnose, para ajudar pessoas a se ressignificarem. E aí foram criados ali templos conhecidos como templos do sono, onde era criado todo um ritual através daqueles sacerdotes, enfim. Quer falar comigo? Inclusive, o próprio nome hipnose é um nome que está errado. E também se diz a respeito, desde os papiros de Eber, desse templo do sono. Mais para frente a gente vai falar um pouco melhor sobre o nome hipnose em si, o que se leva o nome hipnose, mas que esse nome está errado e vem desde esses templos do sono que os sacerdotes utilizavam desde do Egito Antigo, né? Exatamente. O nome hipnose, ele foi equivocado, vamos dizer assim. Vocês vão entender o porquê que esse nome hipnose ele foi dado de uma forma equivocada. Mas por que foi dado esse nome hipnose? Já para a gente saber. Justamente por conta desses rituais. Existiam templos do sono ali, onde as pessoas. Como é que era o ritual? Eu vou dar um exemplo aqui. As pessoas chegavam ali naqueles templos com seus problemas, com suas demandas emocionais. Naquela época já existia ansiedade, né? Existiam pessoas com problemas emocionais. E as pessoas iam para aquele templo do sono, os sacerdotes deitavam aquelas pessoas em macas, em camas. Tinha um som ambiente, né? Eles tinham instrumentos ali que eles tocavam ali, alguns sacerdotes tocavam aqueles instrumentos. Eles acendiam ali, ligavam incensos, né? Acendiam incenso, que é aquela fumacinha com aquele aroma. E era a música, o incenso, eles deitavam ali e criava aquele clima um clima propício, inclusive, para dormir. Né? Por isso chamavam templos do sono. E as pessoas descansavam ali, relaxavam ali com toda aquela liturgia, né? Parecia até um culto mesmo. Era uma.
eu falei agora a palavra um ritual, era ritualístico. Na realidade, a hipnose é ritualística. A hipnose é ritualística. Nós aprendemos através dos nossos sentidos. Né? E eu vou citar três principais sentidos aqui: auditivo, visual e sinestésico. Então imagina, as pessoas entravam no templo do sono, já era o visual ali, olha, estou num lugar específico. Auditivo por conta das músicas, do som, e sinestésico por conta do cheiro, do que eles sentiam ali dentro, da temperatura ambiente. Então, assim, tudo isso propicia, faz com que a pessoa entre em um estado que nós conhecemos hoje como estado de hipnose. Alguns chamam de estado de transe. Naquela época não era conhecido dessa forma. E isso fazia com que as pessoas relaxassem a tal ponto que elas conseguiam se resolver os seus problemas em forma de catarse. Né? Você já deve ter assistido uma aula minha falando sobre catarse aí. Então, havia uma catarse ali, aquelas pessoas se resolviam, saíam dali tranquilas. Imagina você no estresse da cidade grande ali, agitado, e você tira um tempinho para relaxar, para dormir, para se acalmar. Era mais ou menos isso que acontecia. Mas a hipnose não está ligada diretamente ao sono. Isso é algo que foi equivocado. Deixa eu puxar aqui novamente aqui a tela. Bom, os papiros de Eber são os primeiros relatos da hipnose, da história da hipnose ao longo dos séculos, né, ao longo de toda a história, ou seja, 3.500 anos atrás. Já existem relatos da hipnose sendo utilizada de forma terapêutica. Em 1400, né, na década de 1490, nesse período aí, 90, 93 em diante, apareceu no cenário o Paracelsus. Paracelsus, um suíço médico, né, alquimista, físico, e tinha uma característica também que chamava atenção, que ele era ocultista. Então, o Paracelso, ele veio com toda esse entendimento daquele relaxamento, do que era a hipnose que nós conhecemos hoje, mas de uma forma diferente naquela época, e começou a utilizar para ajudar pessoas também, nos seus estudos. Ele era médico também, então ele ajudava pessoas. E baseado em estudos de Hipócrates, que era o pai da medicina, onde Hipócrates, os relatos de Hipócrates como pai da medicina é 350 anos antes de Cristo. A gente está falando agora aqui de 1493 anos, né? No ano de 1943, foi quando apareceu aqui o Paracelso. Então já existiam relatos da medicina que é um pouco mais moderna da forma que a gente conhece hoje, que era o Hipócrates, pai da medicina. Ele dessecava as pessoas, ele abria as pessoas que tinham morrido e ele abria os órgãos, né, fatiava coração, rim, fígado, para entender um pouquinho mais sobre isso. E baseado nos estudos de Hipócrates, nos escritos de Hipócrates, o Paracelso também, como médico, ele utilizava todo esse conhecimento. E junto com o conhecimento da medicina, ele utilizava também o conhecimento do relaxamento, que era utilizado no Egito ali nos tempos antigos. O interessante é que Paracelso ele precedeu ali uma figura muito importante na história da hipnose, que é o Mesmer, isso mesmo, Franz Anton Mesmer. O Mesmer, ele era um alemão, né, filósofo, médico também. Eu falei filósofo, né? Filósofo. Gente, eu errei. É filósofo. Eu falei filósofo. Eu ia falar filósofo e médico. Eu falei filósofo. Misturei os... Filósofo, médico. Tá? Separar as palavras aqui. Deixa eu voltar para lá para a tela de novo. Então, filósofo, médico. E acreditava nos fluidos universais que o próprio Hipócrates já tinha relatado, né? Através dos seus estudos. Então, ele acreditava, ou mesmo acreditava, que nós temos fluidos corporais que são como energia. E essa energia ela se equilibrava junto com a energia do universo, do cosmos. E quando nós não estávamos bem, quando as pessoas não estavam bem, é porque essa energia ela estava desalinhada com a energia do universo. Quer trazer alguma coisa? Também Mesmer, ele acreditava nisso, que quando a Lua estava alinhada em certo ponto, os nossos fluidos corporais, o fluido universal que ele acreditava, quando a Lua estava alinhada, ele se dizia que a gente tinha uma melhora na saúde, e isso, o fluido universal, que ele acreditava, o fluido do universo junto com o nosso, que se alinhavam, ele acreditava que a Lua, em certo ponto, ajudava na nossa saúde. Na realidade, isso tem muito a ver, inclusive, né, com
essa questão, toda essa questão, né, de energia. Porque nós sabemos que a Lua ela exerce um papel muito importante na questão da gravitacional. Né? A depender da posição da Lua, a maré sobe, a maré desce. As mulheres emprenham, não sei como é que é bem esse negócio aí, tá? Mas a Lua exerce, a gente sabe disso, exerce um poder gravitacional sobre a Terra. E realmente tem uma verdade dentro disso. E o Mesmer, ele já estudava sobre isso, o Mesmer já trazia referência a isso. Também falando sobre o magnetismo animal e a utilização de ímãs no tratamento de Mesmer, que ele utilizava ímãs, realmente ímãs no corpo, para que assim pudesse acontecer a catarse, para ele poder, digamos assim, curar os pacientes dele. Era um método. E o que ele interessante, sabe o exercia. quê? É porque assim, ele acreditando nisso, nessa questão magnética, né, do magnetismo, ele utilizava ímãs, como o Matheus falou. Só que ele também acreditava que ele era capaz, ele conseguia magnetizar as pessoas como se ele fosse um ímã. Como se ele tivesse um poder Um ali poder, divino. exatamente. Ele acreditava que ele era um ser iluminado, separado ali para essa atuação. Ele acreditava que ele podia sim magnetizar as pessoas. E baseado nessa crença de Mesmer é que vem o nome mesmerismo, que a hipnose ela passou por rituais do sono, na época do Egito Antigo, depois veio para magnetismo animal, depois veio para mesmerismo, os nomes que a hipnose veio tendo ao longo dos anos, né? Mesmerismo. E o mesmerismo, né? Que inclusive o mesmerismo é conhecido até hoje. A hipnose ela é conhecida como mesmerismo, como hipnose clássica, hipnose conversacional, hipnose não verbal. Então ela tem várias classificações. O mesmerismo ainda é conhecido como técnica e prática. Você já viu aqueles rituais de passe no corpo, onde as pessoas... existem várias religiões, inclusive religiões africanas também, que elas têm a questão do passe. A pessoa está ali e leva para uma pessoa, eles chamam de benzedor, rezador. Cada um tem a sua crença dentro disso, né? E aí eles fazem aquele passe, eles põem a pessoa e põem... Eu lembro do Didi, do Didi dos Trapalhões, que ele dava um passe nas pessoas, né? Então, assim, é mais ou menos isso, tá? Eles davam passe, né, nas pessoas através da crença da magnetização. E o Mesmer, ele trazia esse conceito do magnetismo, da magnetização, através do seu próprio corpo. Então ele acreditava ser um ser iluminado. Então, existem episódios da história, inclusive um episódio muito interessante, onde o Mesmer ele estava em um evento, em um aniversário, uma festa, algo desse tipo, com o pessoal da nobreza, né? O pessoal ali, as pessoas ali da classe, de uma classe social né, alta. E ele estava nessa festa, como se fosse um aniversário. E o anfitrião dessa festa, ele tinha uma filha, que essa filha ela tinha se tornado cega. Ela não tinha nascido cega, mas ela se tornou cega. E ela tinha crises de histeria. Vocês vão entender um pouquinho sobre a histeria feminina, a histeria, né, de uma forma geral. Mas nessa mesma aula eu vou falar. Mas essa menina, ela tinha crises de histeria e com isso ela se debatia, ela tinha convulsões. E nesse dia, se eu não me engano, inclusive, era o dia do aniversário dessa menina, ela se apresentou tocando piano, uma cega que tocava piano, e aí as pessoas iam para ouvir ela tocar. E nesse dia, ela muito ansiosa, muito agitada, ela teve uma crise de histeria no meio da festa. E existiam muitos médicos ali da sociedade naquele dia. E os médicos quiseram fazer um procedimento conhecido como sangria. Esse procedimento é um procedimento onde os médicos faziam pequenas incisões no corpo, talvez pulso, orelhas, onde eles sangravam, literalmente sangravam aquela pessoa. Eles tiravam um pouco da pressão arterial daquela pessoa, a pressão caía, eu estou falando de forma leiga, tá, que eu não sou médico, mas a pressão arterial caía e aquela pessoa desmaiava ali e parava aquela convulsão, aquele ataque que ela estava tendo ali, aquela crise.
E isso aconteceu com aquela menina. Só que no momento em que os médicos foram para fazer a sangria naquela menina, Mesmer veio e interviu no meio desse. Falou, não façam a sangria com essa menina, porque o problema que ela tem é de origem emocional. Só que os médicos não entendiam naquela época toda essa questão de que o problema era emocional. Mas, na realidade, conta a história que Mesmer fez ali os seus passes ritualísticos, colocou aquela menina ali numa posição, creio eu, que deitada, e começou a fazer os passes ritualísticos. Essa menina melhorou na hora, sem precisar fazer a sangria. Todos se maravilharam em relação ao que Mesmer tinha feito. E no resumo dessa história aí, essa moça foi morar com Mesmer, Mesmer cuidou dela, ela voltou a enxergar através do tratamento de Mesmer, e depois se descobriu que o problema dela tinha sido abuso sexual, e por isso ela tinha ficado cega, porque ela não queria ver a imagem, e o abuso foi em relação ao pai, né? Então ela não queria ver a imagem do pai vindo abusá-la, e aí ela ficou cega. O subconsciente dela, né, o cérebro, a mente dela, bloqueou a imagem dela vendo o pai. Só que com isso bloqueou todas as imagens e ela ficou cega. Mesmer cuidou dessa moça, dessa menina, de forma emocional, né, mental, e ela voltou a enxergar novamente. Então, tem toda uma história. Depois assista o filme, tem um filme falando sobre a vida de Mesmer. Mesmer, o bruxo de alguma coisa. Procure na internet, Mesmer, o bruxo, e você vai ver esse filme. Tá? Mas, vamos voltar aqui. Mesmer, ele começou a fazer esse trabalho de mesmerismo, foi conhecido agora a partir de então como mesmerismo. E pessoas, principalmente depois desse evento, pessoas de todos os lugares vinham atrás de Mesmer para que ele pudesse fazer o seu famoso mesmerismo, o seu magnetismo. E Mesmer começou a ficar muito conhecido em todas as regiões. Ele morava aí na França nessa época, né? E pessoas de todos os lados vinham para conhecer Mesmer e também para serem tratadas por Mesmer. Imagina uma pessoa que não precisava utilizar o método medicinal da época, mas conseguia trazer uma resposta ali, curar pessoas, né, entre aspas, que não se curava, mas trazer uma melhora àquelas pessoas, inclusive a doenças psicossomáticas, que a medicina fala tanto sobre isso hoje, né? A ciência fala sobre doenças psicossomáticas que já aconteciam naquela época, só que as pessoas não sabiam o que era isso, psicossomatismo. E essas pessoas vinham de todos os lugares para conhecer Mesmer. Bom, na realidade, conta a história que Mesmer ele não dava conta mais de mesmerizar, né? Dar os seus passes ritualísticos em todas as pessoas, uma por uma. Mesmer alugou um palácio. E nesse palácio, ele mandou construir, deixa eu abrir a imagem para vocês aqui, tanques chamados baquetes, como esse tanque aqui que vocês estão vendo na imagem. Tanques como esse, e um pouco diferente, mas assim, né, nesse mesmo estilo aí, onde esse tanque ele era cheio de água, tá? E saía desses tanques ali hastes de metal e cordas. Deixa eu botar a imagem aqui para vocês de novo. Aqui. Então, saíam deste tanque hastes de metal, essas hastes que vocês estão vendo em cima aí, e cordas. Nessas cordas as pessoas se seguravam ou se amarravam. Porque quando elas eram mesmerizadas, elas entravam em uma catarse. E às vezes até em abreações. E elas se debatiam, elas entravam em convulsão. E quando elas levantavam novamente, vinham assim, elas estavam ali, elas tinham melhorado do seu problema, do que afligia, problemas mentais, problemas de origem emocional, enfim. Era o tratamento que ele utilizava ali. Então, essas baquetes, as pessoas seguravam nessas baquetes, ao mesmo tempo, existia um processo ritualístico. Eu vou mostrar aqui uma imagem aqui para você. Aqui, ó. Aqui é uma imagem ilustrando o ritualismo ali daquele momento. Mesmer, ele segurava nessas hastes, e é como se Mesmer estivesse ali liberando energia para aquelas pessoas. E aquelas pessoas todas, de uma só vez, unissimamente, elas entravam em catarses. Elas eram magnetizadas, todas de uma vez só, porque ele não conseguia mais dar conta de fazer uma por uma. E nesse processo de catarse, as pessoas se ressignificavam.
tá? E saíam dali com seus problemas ali de origem emocional ali resolvidos, entre aspas, né? Deixa eu mostrar aqui novamente a foto. Então, assim, essa é a foto. Só que o que é que acontece? Centenas e milhares de pessoas começaram a procurar Mesmer por conta desse mesmerismo, algo tão fascinante que estava acontecendo. E aí Mesmer, não dando conta mais de atender as pessoas dentro do palácio que ele tinha alugado, ele foi lá do lado de fora e tinha uma árvore em frente ao palácio, ele magnetizou essa árvore, ou seja, ele deu passes ali na árvore, né? É interessante isso, né? Ele fez todo o seu ritual na árvore e é como se a árvore agora tivesse ficado magnetizada, igual aquelas baquetes. E agora as pessoas, elas não ficavam mais ao redor nem das baquetes, nem da mesa de baquetes. Essas pessoas agora elas chegavam, né? Tem uma imagem ilustrativa aqui, até antiga essa imagem, e as pessoas começavam a tocar na árvore. Agora na árvore tinha cordas também amarradas na árvore. Essas pessoas agora chegavam de todos os lugares e não precisavam mais estar com Mesmer. Essas pessoas agora simplesmente elas chegavam na árvore, tocavam na árvore e elas entravam em catarse. Como aqui essa é uma aula de um curso, então essa aula aqui você não vai assistir ela solta. Assistindo essa aula solta, fica algo assim muito fantasioso, fica algo muito assim místico. Poxa, como as pessoas chegavam, tocavam nas baquetes e eram curadas, né? Resolviam seus problemas de origem emocional. Tocava na mesa de baquetes também, tocava na árvore e também entrava em convulsão, em catarse e os seus problemas eram resolvidos. Bom, vamos lá. Esse período da hipnose foi um período onde a hipnose ela não era conhecida como nós conhecemos hoje, mas havia um fenômeno natural em nós, humanos, que trazia todo esse contexto emocional. Tá? Então, esse fenômeno natural, na época era conhecido como magnetismo, se tornou mesmerismo, e hoje nós conhecemos como hipnose. Só que hoje nós dominamos esse fenômeno natural de uma forma muito maior do que Mesmer poderia imaginar dominar. Né? Hoje o nosso conhecimento é muito maior do que o que Mesmer tinha naquela época. E você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, essas pessoas, elas tocavam na árvore e eram mesmerizadas. Só que algo muito interessante aconteceu. Como eu falei, Mesmer estava na França. E o rei Luís XVI, que era o rei da França nessa época, ele começou a estudar o mesmerismo. Ele achou muito interessante, ele estudou com Mesmer. Ele obrigou, né, entre aspas, ele ordenou que Mesmer ensinasse o mesmerismo para ele. E Mesmer falou, não, mas o mesmerismo é algo que só eu posso fazer, porque eu sou um ser iluminado. Ele acreditava nisso, né? Então outras pessoas não podem fazer. Aí o Mesmer chamou uma comitiva de homens, né? Inclusive, se eu não me engano, o Benjamin Franklin participou dessa comitiva, se eu não me engano foi ele. Participou dessa comitiva, foram quatro homens, 4 cientistas, 4 homens de grande respeito dentro da sociedade, participaram dessa comitiva para desmascarar Mesmer. E aí esses homens entenderam que aquelas convulsões que aquelas pessoas tinham nada mais era do que a própria imaginação daquelas pessoas que faziam aquilo com elas. E hoje, na realidade, a gente entende que na realidade isso é real. A imaginação daquelas pessoas fazia com que aquelas pessoas entrassem em convulsão e elas se levantassem depois se sentindo bem. Quer ver parte da história que conta sobre isso? Existia por parte isso inclusive é muito interessante. Existia por parte da realeza, né, um marquês que ele aprendeu o mesmerismo, ele aprendeu com Mesmer, e ele via todo aquele processo ritualístico, ele aprendeu a fazer. Como eu falei, o rei Luís XVI ele queria que outras pessoas aprendessem aquilo, aquela técnica, aquela coisa interessante de fazer com que pessoas fossem curadas, né, entre aspas. E esse marquês ele aprendeu a fazer o mesmerismo, ele copiou tudo que Mesmer fazia e ele começou a fazer com pessoas que já tinham passado por Mesmer e entravam em catarse de uma forma muito fácil e começou a fazer e começou a dar o mesmo resultado.
Nisso, esse marquês, esse discípulo de Mesmer, ele foi para outra região, ali em outras províncias, né, da época. E ele foi fazer o mesmerismo também nessas províncias, nessas outras cidades. E algo muito interessante que aconteceu é que nesses outros lugares as pessoas não conheciam, não sabiam como funcionava ali o mesmerismo, não sabiam o que acontecia com o mesmerismo. Já tinham até ouvido falar, mas eles nunca tinham visto. E nisso esse discípulo de Mesmer, que fazia já o mesmerismo e tinha a mesma reação que Mesmer tinha, ele saiu para fazer em outros lugares, e quando ele chegou nessas outras cidades, ele foi fazer o mesmerismo, e ele viu que a reação das pessoas, quando ele botava a pessoa sentada ali na frente dele e começava a fazer todo o passe ritualístico ali, para que a pessoa entrasse em catarse, aquelas pessoas não entravam em catarse. E aí ele começou a ficar muito curioso. Ele falou, poxa, mas lá dava certo, por que aqui não dá certo? E em um desses casos ele estava fazendo esse processo ritualístico com essa pessoa, e no momento que ele viu que não tinha dado certo, ele pegou e falou para a pessoa, levanta e vai para casa. Ele observou que essa pessoa levantou meio que robotizada, levantou como se estivesse recebendo a ordem dele e foi embora para casa. E ele percebeu que aquela pessoa estava meio estranha. E isso comprovou a teoria do rei Luís XVI, em que a pessoa precisava utilizar a imaginação. Como aquele discípulo de Mesmer, aquelas pessoas que estavam passando pelo discípulo de Mesmer não tinham referência do que era o mesmerismo, do que acontecia no mesmerismo, né, toda aquela questão ritualística, eles não tinham a mesma reação. Mas quando esse discípulo de Mesmer falou para essa pessoa, falou, levanta e vai embora, ele percebeu que a pessoa estava em transe. Só não tinha tido a mesma reação. Ou seja, é como se fosse uma reação em cadeia. Uma pessoa vê uma tendo convulsão, a outra vê também, entrando em catarse e tendo convulsão, outra vê, e todos começam a ter a mesma reação. Isso fortalece a teoria do rei Luís XVI da época, em que era um processo ritualístico, que não era um poder que vinha de Mesmer, e sim a imaginação das pessoas acreditando que aquilo ia acontecer com elas, e acontecia realmente. Né? Então, assim, hoje a gente conhece, a gente entende isso, a gente entende inclusive um processo científico que traz a referência sobre tudo isso. Quer falar algo agora, Matheus? Agora não. Não? Matheus está aqui só prestando atenção em tudo. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui ao slide. Então o que é que acontece? Começou a ser entendido que todo esse processo que Mesmer realizava não era um processo espiritual, não era um processo que ele tinha um dom, e sim era um processo onde as pessoas copiavam as outras de forma emocional e mentalmente falando. Né? E nós vamos entender, vocês vão entender aqui ao longo da história como esse processo aconteceu e como nós chegamos na hipnose nos dias de hoje. Mas, resumindo aqui, esse período aqui, a hipnose não é espiritual, a hipnose não é um dom de alguém. A hipnose é algo científico e é uma reação natural da nossa mente. É natural. Todos os dias nós entramos em estado de hipnose, em algum momento do dia ali nós entramos. Agora, quando o senhor estava falando, eu não estava respondendo. Eu só estava prestando atenção. Justamente por isso, eu estava em transe aqui agora. Eu estava parado, o senhor estava falando. Você viajou na aula, e eu estava conseguindo enxergar a história que estava acontecendo. Isso é um processo. Que eu não consegui falar nada, que eu estava prestando muita atenção e eu não consegui mais imaginar aqui. Eu estava imaginando Você já estava vivendo lá o Marquês viajando e hipnotizando as pessoas. Mas é isso. E nós entramos em transe, né? Aí quando eu peguei ele de surpresa, fala alguma coisa, Matheus, ele... peraí. Aí ele vai raciocinar novamente. Isso é transe, gente, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Na hora que você quiser, só me dá um beliscão aqui que eu mostro pra você. Então, vamos lá, né? Nesse período da história aqui, então, nós entendemos que Mesmer, ele era o bambambam, né? Da época lá. Ele era o Samuel Nose da época lá, tratando pessoas. Vamos lá. Deixa eu buscar aqui. Bom, logo depois de Mesmer, né, nós temos aqui o Marquês de Ponsegui, que na realidade ele foi um discípulo de Mesmer.
e descobriu aqui o sonambulismo mesmérico e o sono magnético. Ou seja, ele colocava as pessoas em um estado em que as pessoas não entravam mais em convulsão, não entravam mais naquela catarse, mas elas estavam em um estado de suscetibilidade para sugestões. Ou seja, as pessoas não se debatiam mais, não tinham as convulsões, mas... convulsões, não, convulsões, né? Convulsões, estou falando a palavra convulsões. Convulsões não. Não tinham mais as convulsões. E ele descobriu que ele conseguia trazer a pessoa para um nível profundo de relaxamento, sem a pessoa apresentar todo, como aconteceu, né, com aquele rapaz que ele magnetizou ali, que era a hipnose da época, né, o nome, magnetizou, a pessoa não entrou em convulsão, mas quando ele deu o comando, o rapaz se levantou e foi embora pelo comando dele. Então ele entendeu que existia um estado que nós conhecemos hoje como o estado sonambúlico, que é um estado onde a pessoa não tem nada a ver com sonambulismo, tá? Era o estado sonambúlico, é um estado dentro, você vai entender, não sei se você já assistiu essas aulas, mas você vai entender sobre o estado sonambúlico, que é um estado onde a pessoa está bem suscetível, né, a sugestões. E aí é muito mais fácil a pessoa, você fazer com que a pessoa esqueça o próprio nome, você fazer com que a pessoa, você trate ali uma fobia muito grande. Então é um estado de relaxamento profundo daquela pessoa. Então o Marquês de Ponsegui, ele entendeu que existia esse estado. E ele também entendeu sobre o sono magnético, que ele era um relaxamento, que ele trazia as pessoas a um relaxamento tão profundo que as pessoas entravam no sono biológico logo depois. Então ele começou a usar essa técnica, né? Depois de Mesmer, ele começou a usar esse tipo de técnica para ajudar pessoas. Nós temos aqui o Etner também, que ele foi o primeiro, né? A gente vai ouvir sobre James Brand logo depois aqui, mas o Marquês o Etner, ele foi o primeiro a usar o nome hipna, que vem esse nome hipnose, você vai entender um pouco mais à frente. Logo, acho que na próxima tela você já vai entender melhor. Mas foi o nome dado à hipnose, né? Que é o nome de um deus grego, o deus do sono, referente ao sono. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas Etner, ele entendeu aqui, né, que o estado de hipnose sonambúlico, ele trazia também fenômenos, né, do magnetismo. Ele conseguiu desmistificar um pouco mais esses fenômenos. Logo após o Etner veio o James Brand. Gente, o James Brand aqui, ele era um escocês, neurocirurgião e cientista também, né? Oftalmologista. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, lembre-se disso, ele era oftalmologista. E ele percebeu que o cansaço ocular, do globo ocular, fazia com que a pessoa entrasse no estado de hipnose. E ele foi o primeiro a empunhar o nome hipnose, que você vai entender um pouquinho. O James Brand, ele era cientista, médico, oftalmologista. Então ele estudava ele era um cientista que ele estudava a questão dos olhos, né, as patologias dos olhos. Mas por ser cientista e por ser médico, ele era uma pessoa acadêmica, né? E ele via que várias pessoas que não eram pessoas acadêmicas conseguiam fazer o mesmerismo, conseguiam desenvolver o mesmerismo sem ter passado por uma faculdade e tal. E ele, sendo cientista, médico formado, ele não entendia muito sobre isso. Então ele resolveu desvendar o que era o mesmerismo. Por que as pessoas iam e saíam curadas ali de uma sessão de mesmerismo, de magnetismo? Então ele foi participar de uma dessas sessões. Quando ele chegou em uma dessas sessões, o Brand ele sentiu ali naquela sessão, e o Etner, ele já tinha desvendado que não eram apenas os passes ritualísticos, mas sim as sugestões que eram dadas, né? E o James Brand, ele foi para entender, na realidade ele foi para desmascarar. Só que quando ele participou dessa sessão de hipnose, na época magnetismo, mesmerismo, ele começou a sentir
o fenômeno acontecendo com ele, porque ele prestou atenção. Foi igual o Matheus aqui agora, né? O Matheus aqui. Eu falando da história e o Matheus começou aqui a viajar aqui, né? Não, eu tô falando para uma câmera, daqui a pouco eu tô falando para outra. Tô falando para essa câmera aqui agora. Então o Matheus começou a viajar aqui e ficou hipnotizado aqui por alguns instantes, estado de hipnose. Então, assim, o James Brand, ele viu que isso era real. Ele sentiu na realidade isso. E ele ficou encantado. Resultado, quando o Brand chegou em casa, ele sendo um oftalmo, né? Médico oftalmo, cientista, ele resolveu fazer aquilo que ele tinha aprendido lá na sessão de mesmerismo, ele resolveu fazer em casa. Só que ele começou a estudar, aí ele colocou a mulher em transe, os filhos em transe, os seus funcionários, seus servos ali em transe, colocou todo mundo em transe. E ele percebeu que, além de toda aquela questão ritualística, algo que colocava as pessoas em transe era a fixação ocular. Por isso, nós utilizamos, eu tenho ali, eu não vou pegar agora, não está ali atrás, mas eu tenho um pêndulo. Aquele pêndulozinho que você, né, pendura ali. Então, se uma pessoa ficar com sua vista, seus olhos fixos em um ponto, por mais que esse ponto esteja se mexendo, mas ele esteja com seus olhos fixos nesse ponto, ele entra em transe, a pessoa entra em transe. Por isso, aquela questão do pêndulo, né? Que colocava o pêndulo ali e a pessoa... até hoje tem essa questão, né? Você fala de hipnose, você imagina um reloginho balançando. Então, o James Brand, ele entendeu que essa fixação ocular trazia esse fenômeno também, desse relaxamento, apesar de que eles não entendiam muito bem sobre isso. E por ser cientista, estudioso, acadêmico, ele pesquisou sobre isso e ele achava que as pessoas entravam em um sono quando elas entravam em transe. Naturalmente que quando a pessoa entrava num estado, que vocês vão conhecer daqui a pouco esse estado, nessa mesma aula, que era um estado conhecido como hipnótico, que era um estado onde a pessoa ela não respondia mais a estímulos e ela relaxava tanto que dali muitas vezes ela entrava no sono biológico, ele acreditava que o transe em si, que o estado de hipnose em si era sono. E pesquisando, ele deu o nome do estado do estado de hipnose que nós conhecemos, que era mesmerismo na época, ele deu o nome de hipnose por conta do deus Hipno, o deus grego, o deus do sono, Hipno do deus e gnose da questão de levar a, né? Levar o sono. Então, hipnose, levar ao sono. E ficou esse nome. Um pouco mais à frente ele descobriu que não era sono. Ele estudando e fazendo e praticando, ele se tornou hipnólogo. Ele descobriu que não era um estado de sono, e sim um estado apenas de concentração, de um foco muito grande. Foi o que aconteceu com o Matheus. Matheus aqui do lado, aqui, focado no que eu estava falando, contando história. Quando eu fiz a pergunta a ele, ele meio que estava viajando aqui. Por quê? É o estado de foco e concentração. E aí ele quis dar o nome agora de monoideísmo, ou seja, uma só ideia, um só foco, uma só ideia. Só que o nome hipnose já tinha se popularizado e ele mesmo que deu o nome hipnose, ele não conseguiu mais trocar para monoideísmo. Então, como o Matheus falou aqui no início dessa aula, aqui eu fico aqui perdido nas telas, estou ali agora. No início da aula aqui, Matheus falou que a hipnose foi um nome equivocado, um nome errado que deram para a hipnose, e realmente foi. E quem deu esse nome foi o James Brand, porque ele achou que era um ritual de sono, onde na realidade não era. E esse nome carrega até hoje, né? Com o fato dele tentar mudar o nome para monoideísmo e depois já ter pego o nome, até hoje ninguém vai conseguir mudar esse nome. Ficou um nome até bonito na hipnose. Ficou um nome bonito, com um significado que não tem muito a ver, por causa que não é um sono em si. Mas agora o significado que o James Brand colocou para hipnose, para hipnose em si, é um significado que agora vai ficar pro resto aí Fica até mais bonito, né? Hipnose. Até para você falar, você faz o que eu faço hipnose, você faz o que eu faço monoideísmo. Né? É meio mais complicado. Mas o que acontece? No decorrer da história, o nome hipnose ficou e aí não tem mais jeito. Tá? Então o James Brand aí, ele é responsável pelo nome hipnose, pela fixação, tá? O estudo da fixação ocular, que ele era oftalmologista, cientista e médico, então ele trouxe aí essa característica aí e a gente utiliza até hoje a fixação ocular. Na aula dos fenômenos da hipnose, você vai entender melhor, talvez você até já tenha passado por essa aula,
em algum momento, onde você vai entender como funcionam os fenômenos da hipnose, tá? Vamos lá. James Sdale, pronto. James Sdale, um escocês, também médico cirurgião. Observa, pessoal, que os grandes nomes dos homens, das pessoas que fizeram a hipnose e construíram a história da hipnose, esses homens, na sua grande maioria, eram médicos, eram cientistas, eram pesquisadores. Ou seja, a hipnose ela passou por um crivo ali de conceito, de criação. Então, hoje a hipnose ela foi muito banalizada por vários motivos que a história mesmo conta, mas ao mesmo tempo a hipnose ela passou por todo esse teste através dos séculos, tá? E tem também, hoje em dia o pessoal fala muito que a ciência e a medicina andam muito junto hoje em dia. Só que desde essa época a medicina e a ciência andam juntos, porque a hipnose é ciência também. A hipnose é ciência. Eles não entendiam muito bem, né? Os médicos da época, os cientistas da época, eles não entendiam muito bem. Mas o James Sdale, deixa eu voltar aqui no James Sdale aqui, para poder a gente entender melhor um pouquinho. O James Sdale, ele era um escocês, médico cirurgião, e ele descobriu um estado na hipnose que ficou conhecido como estado Sdale, que é um estado profundo de hipnose. Era conhecido também antes, né, como hipnótico. É interessante eu falar aqui a respeito, eu vou voltar a câmera aqui para mim, porque é o seguinte. O James Sdale, ele, como falei, médico, cirurgião, e ele começou a usar a hipnose, né? Ele começou a estudar a hipnose. Os médicos, desde da origem da hipnose, eles vêm utilizando e estudando a hipnose. E o Sdale, estudando a hipnose, se tornou hipnólogo e começou a praticar. Ele morava, ele trabalhava, ele desenvolvia um trabalho na Índia, em Calcutá. E ele descobriu, usando a hipnose, que existia um estado que antes o estado foi chamado de coma hipnótico, porque era um estado de relaxamento tão profundo, onde o paciente ele não queria mais retornar, vamos dizer assim. Você já ouviu falar, né? A pessoa fala assim, e se eu for e não voltar mais? É por conta disso. As pessoas têm medo de ir e não voltar mais no estado de hipnose, mas ir para onde? Não vai para lugar nenhum, né? Mas as pessoas tinham medo justamente por conta disso, porque existe, na realidade, não é que existia, existe um estado na hipnose, um estado de relaxamento tão profundo que as pessoas não respondem mais aos estímulos. Você conversa com a pessoa não quer responder, ela está tão relaxada. Sabe aquele momento, aquele dia que você acorda mais cedo, talvez no dia de domingo, e você não quer levantar, você acordou muito cedo, e viu que era domingo, e fala assim, não, eu vou ficar aqui, vou ficar relaxando e vou dormir novamente. E a pessoa deita ali, relaxa e pega no sono novamente. Alguém pode chamar, um barulho de alguma coisa caindo lá fora, um cachorro latindo, um carro passando na rua, buzinando, nada disso vai incomodar. Porque a pessoa se permitiu relaxar novamente para voltar a pegar no sono. Então, assim, o estado Sdale, ou coma hipnótico, como era conhecido, era um estado de relaxamento tão grande que a pessoa não queria mais responder aos estímulos. Ela se permitia não responder aos estímulos. Se alguém chamasse, se alguma coisa acontecesse, ela não respondia mais. Então, o James Sdale, ele conseguia levar as pessoas a esse estado de relaxamento tão grande e ele começou a observar algo muito interessante. Quando a pessoa estava no estado de coma hipnótico, no estado Sdale, que levou o nome dele, as pessoas não respondiam sequer aos estímulos de sensibilidade física. Ele podia cortar as pessoas, que as pessoas não sentiam mais dor, porque as pessoas tinham se permitido se desligar completamente dos seus próprios sentidos, das suas próprias sensibilidades. E aí ele começou a aprofundar esses estudos, né? O Sdale, ele começou, como um bom médico cirurgião que ele era, ele começou a utilizar essa metodologia que levou o nome dele agora, estado Sdale, nos seus pacientes. E o interessante é que ele fez mais de 3.000 cirurgias, levando as pessoas ao estado Sdale, levando as pessoas ao relaxamento do coma hipnótico. Interessante também, eu coloquei aqui, que na época, antes do estado Sdale, na realidade não existia ainda
anestesia química que nós conhecemos hoje. Depois de toda essa contextualização, que a energia química, né, eu acho que o éter, se eu não me engano, ele era... As pessoas cheiravam ali o éter e desmaiavam e ali o processo cirúrgico acontecia. Mas nessa época aqui não existia ainda a cirurgia química e Isdale conseguia fazer as cirurgias levando as pessoas a um estado de relaxamento tão grande que elas não sentiam. Com isso, reduzia-se ali a taxa de mortalidade após a cirurgia, a taxa de infecções. Por quê? Quando a pessoa passava por uma cirurgia sem anestesia, que não existia anestesia até então, as pessoas se debatiam, as pessoas se mexiam demais. A pessoa tinha que ser amarrada para poder aguentar a dor, quer dizer, não aguentava, mas ela para poder não se mexer, se debater, ela era amarrada. O cirurgião que estava fazendo a cirurgia tinha que pegar ali mesmo, sabe, com força, tudo para a pessoa não se debater. E com isso, o que acontecia? Acontecia uma taxa muito alta de infecção, né, na hora da cirurgia, a bactérias, por conta do manuseio de tudo ali. Havia uma taxa de mortalidade de 85% das pessoas que se submetiam a cirurgias um pouco mais complicadas. Essa taxa de mortalidade foi reduzida para 5% por conta do Starisdale, por conta das cirurgias feitas com coma hipnótico, com o Starisdale, com as pessoas relaxadas. Por quê? Porque o cirurgião, ou seja, o James Isdale ali, ele podia fazer uma cirurgia tranquila, sem interferência do próprio paciente se debatendo, e ali ele conseguia fazer uma asepsia melhor no local da cirurgia. Com isso, as pessoas não tinham uma taxa de infecção pós-cirurgia tão alta, caiu de 85% para 5%. Bom, esse estado de hipnose levou o nome de Starisdale e nós utilizamos esse Starisdale até os dias de hoje, tá? Nós utilizamos, inclusive, deixa eu voltar aqui, eu tenho aqui, pronto, essa foto aqui, ó, essa imagem na realidade não é uma foto, eu não peguei uma foto da internet, tá? Porque as imagens da varicocele, da varicocele não, da hidrocele, são imagens muito fortes. Eu vou mostrar aqui. São imagens onde o testículo do homem ali, né? Ele cresce literalmente assim no tamanho desse testículo. Existem imagens na internet onde existem homens sentados em cima do seu próprio testículo, como se fosse uma cadeira, como se fosse um banco. Então imagina, essas imagens são fortes. Eu resolvi pegar essa imagem desenhada aqui. Por que eu trouxe essa imagem? Porque a primeira cirurgia feita por James Isdale foi uma cirurgia de hidrocele. Tá? Onde ele fez uma cirurgia no testículo daquele homem. Vou falar algo interessante aqui que eu já falei em outras aulas. Eu fiz um procedimento onde eu tenho dificuldade de anestesia química fazer efeito, e eu fiz uma cirurgia. Eu posso falar isso aqui que é aberto, né? Todo mundo conhece minha vida aqui através da internet. Eu fiz uma cirurgia de vasectomia, e nessa cirurgia de vasectomia a cirurgia não pegou. Imagina o que eu fiz. Relaxamento com a hipnose. Vocês vão ver esse relato aí em outros vídeos que eu tenho na internet. E o médico ali ficou abismado porque ele nunca tinha visto aquilo. Eu comecei sentindo dor, a anestesia não pegava, ele deu várias anestesias. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, espera um pouquinho aí. Eu tava com os braços amarrados aqui na mesa de cirurgia ali. E aí ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, não, espera um pouquinho, me dá 2 minutos. Aí eu respirei, entrei em estado de hipnose, anestesiei o meu corpo ali naquela parte que estava fazendo a cirurgia, e ele continuou a cirurgia e ele ficou abismado. Ele falou, nossa, o que foi que você fez? Eu falei assim, não, eu sou professor de hipnose e eu utilizei agora a técnica para poder anestesiar a parte onde eu estou passando pelo procedimento cirúrgico. E a primeira cirurgia de James Isdale foi a cirurgia de hidrocele. Tem uma imagem aqui interessante. Essa imagem aqui é uma palestra, não, isso aqui é um curso que eu estou fazendo em uma faculdade, a Faculdade de Santo Agostinho, aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. E na hora eu estava falando sobre o Starisdale e eles pediram uma demonstração, só que eu não tinha preparado uma maca, nenhum lugar para colocar ninguém. Eles pediram a demonstração, faz. Eu falei, tá bom. E aí eu coloquei aqui o Alex, né? O Alex foi um aluno meu, um amigo meu também, palestrante e tudo. Eu coloquei o Alex no Starisdale e eu tive que colocar, eu não gosto, mas eu tive que colocar ele no chão ali para fazer a demonstração. Ele está em Starisdale aqui. Ele poderia passar por um procedimento cirúrgico ali que ele não sentiria. Ali eu deixei ele poucos minutos, né, porque eu
eticamente não é legal deixar a pessoa no chão ali, mas eu fiz pela demonstração, as pessoas falam assim, pelo valor da ciência, né? Eu fiz pelo valor da ciência da hipnose aqui, essa demonstração. E o interessante aqui nessa imagem, gente, que tem um camarada segurando um tripézinho aí, tá vendo? Esse cara é o Matheus, esse de óculos aí, ó. É o Matheus bem novinho, eu falei pra vocês já que o Matheus, o Matheus aqui, ó, esse aqui, ó. É o cabelão de Matheus aqui e o cabelinho de Matheus ali no dia desse curso aqui. Matheus me acompanha já há muito tempo. No procedimento aqui, ele é formado já em hipnose há bastante tempo, por isso que ele está aqui comigo hoje. Ele está só prestando atenção aqui, não quer falar nada hoje, mas daqui a pouco ele fala mais aí. A hora que você quiser, é só me chamar aqui. Então deixa eu voltar aqui para o slide para a gente finalizar essa aula aqui, tá? Da história da... Quer dizer, eu vou finalizar não. Essa aula aqui, da história da hipnose, ela vai ser dividida agora, que eu vou dar uma pausa nela e você vai assistir outro vídeo que eu vou gravar após ela, porque tá ficando grande aqui essa aula, tá? Bom, aqui foi um curso de hipnose que eu fiz numa faculdade. Levei aqui o Alex ao Studies Day, inclusive tá na internet aí alguns trechos aí de procedimentos meus, meu aí na internet, tá? Que conclusão nós temos deste período da história? Que conclusão nós temos até esse período da história, né? Não o período da Santo Agostinho ali não, da faculdade não, mas eu falei esse período aqui, ó, até James Dale, tá? Que conclusão nós temos desse período da história? Me falei, que conclusão você tira até chegar esse período da história, do Studies Day, enfim, tanta gente fazendo hipnose e aprendendo e dizendo que era mesmerismo, que era magnetismo, e aí as pessoas aprendem que não é o magnetismo em si, sim a ideia que é implantada na mente e tal, e começa a fixação ocular, enfim. A conclusão que nós temos desse período da história? Bom, a conclusão é que até o final do século XIX ninguém entendia o que realmente era a hipnose, tá? As pessoas utilizavam a hipnose e não entendiam o que era realmente a hipnose. Então, essa é a conclusão que nós temos. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e você vai assistir o próximo vídeo aí, que eu vou concluir esta aula, tá bom? Vou finalizar aqui e você já pula para o próximo vídeo aí.